Olá, meu nome é Gabriel, eu sou planejador financeiro e um dos sócios aqui da Rio Claro Investimentos e hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos de investimento. Esse aqui é um vídeo de uma série aqui da Rio Claro Investimentos em que vamos explicar todas as siglas do mercado financeiro e falar também sobre o que não te contam sobre essas siglas. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, comenta aqui embaixo quais são as siglas que você quer ver nos próximos vídeos e vamos para o conteúdo. Primeiramente, o que é um fundo de investimento? Imagina um grande pote de dinheiro onde vários investidores colocam seus recursos. Este pote ele é gerenciado por profissionais que decidem onde investir esse dinheiro. Estamos mais habituados a falar de fundos que investem em ativos mais líquidos, como ações, renda fixa e câmbio. Mas existem alguns mais exóticos e líquidos que investem em ativos não tão tradicionais, como empresas de capital fechado, os famosos fundos de Venture Capital e Private Equity, até fundos que investem em obras de arte, vinho e até cannabis. No Brasil, para deixar tudo um pouco mais claro e seguro para o investidor, os fundos de investimento precisam seguir normas da CVM, e uma delas é que os fundos precisam possuir um mandato específico que chamamos de política de investimentos. Essa política precisa ser seguida à risca para trazer transparência e segurança para o investidor que decide investir em um determinado fundo. A política de investimentos de um fundo estabelece diretrizes claras que devem ser seguidas pelo gestor. Este fundo, por exemplo, precisa investir pelo menos 67% do seu patrimônio líquido em renda variável, para ser considerado um fundo de investimento em ações. E o gestor deve aderir a essa política para manter a classificação do fundo e cumprir com o prometido aos investidores. Isso se alinha com os conceitos de gestão ativa e passiva. Na gestão ativa, o gestor do fundo toma decisões de investimentos proativa, com o objetivo de superar um índice de referência, como o Ibovespa. Por exemplo, se o gestor acredita que uma ação de uma empresa X terá um desempenho superior ao mercado, ele pode decidir aumentar a alocação nesse ativo. Essa abordagem requer uma análise constante, pesquisa e uma visão estratégica do mercado. Por outro lado, a gestão passiva, o objetivo não é superar o índice, mas sim replicá-lo. Se o fundo tem como objetivo replicar o Ibovespa, ele investirá nas mesmas ações e na mesma proporção que o índice. Um exemplo clássico de gestão passiva são os fundos de índice, ou ETFs, que buscam espelhar o desempenho dos índices específicos. Essa abordagem tende a ter um custo mais baixo, pois não existe tanta análise e tomada de decisão ativa por parte do gestor. Esse tipo de ativo ainda é muito recente no Brasil e não existem tantas opções, mas tem crescido bastante nos últimos anos. Em ambos os casos, a política de investimento serve como uma bússola, guiando as ações do gestor e assegurando que os interesses dos investidores sejam protegidos. Como todo investimento, os fundos têm riscos e existem 4 tipos de riscos que precisamos olhar com atenção. O primeiro é o risco de liquidez, que está associado à facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem afetar significativamente seu valor. Em fundos de investimento, o risco de liquidez surge quando há dificuldade em vender os ativos do fundo rapidamente para atender aos pedidos de resgate dos cotistas. Por exemplo, um fundo que investe em ativos imobiliários pode enfrentar risco de liquidez, pois esses ativos geralmente não são vendidos rapidamente sem reduzir seu preço. O segundo é o de mercado, que é a possibilidade dos ativos do fundo perderem o valor devido às mudanças adversas nas condições do mercado. Por exemplo, um fundo de ações está sujeito aos riscos do mercado, pois o valor de suas ações pode cair devido aos fatores econômicos, políticos ou outros eventos que afetem o mercado de ações como um todo. O terceiro é o risco de crédito, que está relacionado à possibilidade da contraparte em uma transação financeira, como uma emissora de um título de dívida, não cumprir com as suas obrigações financeiras, popularmente conhecido como calote. Em fundos de investimento, o risco de crédito é particularmente relevante para os fundos de renda fixa, que investem em títulos de dívida. Se a emissora de um título de dívida enfrentar dificuldades financeiras e não puder pagar os juros ou principal, o valor do título e, consequentemente, do fundo, o valor patrimonial do fundo pode vir a diminuir. E o quarto risco é o de concentração. Ocorre quando um fundo de investimentos tem uma grande parcela de seus ativos investidos em um único emissor, setor, região geográfica. Isso aumenta a vulnerabilidade do fundo a eventos adversos que afetam esse emissor, setor ou região. Por exemplo, um fundo de investimentos predominantemente em empresas de tecnologia está exposto ao risco de concentração,
pois qualquer desaceleração no setor de tecnologia pode impactar negativamente o desempenho do fundo. Agora que entendemos um pouco de como funciona e quais são os riscos, vou te mostrar quais são os tipos de fundos de investimento que existem no mercado brasileiro. Os fundos de investimento são divididos em categorias, cada uma com uma estratégia e objetivo específico, mas a gente vai decifrar quais são os códigos aqui hoje juntos. Começamos com o FIF, ou Fundo de Investimento em Renda Fixa. Esses são fundos que investem em ativos como títulos do governo ou de empresas, buscando segurança e previsibilidade. Dentro dos FIFs, temos várias subcategorias. DI são os fundos que tentam acompanhar as variações da taxa de juros, como o CDI, ideal para quem busca segurança e liquidez. Crédito privado, aqui são os fundos que investem em títulos emitidos por empresas, assumindo um pouco mais de risco em busca de um retorno maior. Curto prazo, estes são fundos que investem em ativos que vencem rapidamente, geralmente em menos de um ano. Os fundos simples, com 95% do patrimônio em títulos públicos ou ativos de baixo risco, são a escolha para quem quer o mínimo de surpresas ao longo do caminho. Já quem quer se expor a um pouco mais de risco, os fundos de longo prazo, como o próprio nome diz, são fundos que pensam no futuro, com ativos que vencem em prazos mais longos. Seguimos agora para os fundos de investimento multimercado. Eles são um pouco mais ecléticos no mundo dos fundos, investindo em diversas classes de ativos, como ações, renda fixa e até moedas. Dentro dos fundos multimercados, temos a classe macro, que são fundos que fazem tese de investimentos baseados nos cenários econômicos globais. Já os fundos quantitativos usam algoritmos e modelos matemáticos para tomar decisões de investimento. Agora, vamos falar dos fundos de investimento em ações, conhecidos como FIAs. São fundos para aqueles que querem ter uma participação maior no mercado de ações e estão preparados para um pouco mais de volatilidade. Eles vêm em vários sabores. Dividendos, para quem gosta de receber pagamentos regulares. BDR, uma maneira de investir em empresas internacionais diretamente aqui do Brasil. Growth, para aquele que busca empresas com alto potencial de crescimento. Value, para os detetives do mercado que procuram ações subvalorizadas que têm potencial de crescimento. E os investimentos no exterior, uma forma de diversificar globalmente seu portfólio. E por último, mas não menos importante, o FIC, Fundo de Investimentos em Cotas. Estes fundos que investem em outros fundos. É como você ter um combo de estratégia de investimentos em um único produto. Agora, como isso funciona na prática para o investidor que quer investir em fundos de investimento? Você pode investir em um fundo via corretora ou banco, fazendo seu primeiro aporte no fundo ou fazendo novos aportes no mesmo fundo. Após realizar o aporte, seu dinheiro é convertido em cotas. A cotização é simples, divide-se o valor investido pelo valor da cota do dia. Assim você se torna um cotista do fundo com uma participação proporcional ao que investiu. Com suas cotas em mãos, você consegue acompanhar a evolução de suas cotas através da cotização delas. O que é isso afinal? A cotização é o intervalo entre o momento em que você solicita o resgate de suas cotas e a data em que o valor correspondente é efetivamente calculado. Esse período normalmente é contado em dias corridos e durante esse tempo seu investimento continua a render de acordo com o desempenho do fundo. Isso significa que mesmo após solicitar o resgate, seu capital permanece exposto às variações do mercado até o término da data da cotização, quando o valor do resgate das cotas é fixado. Após a data da cotização, inicia-se o prazo da liquidação, que é o intervalo entre a definição do valor de resgate e o depósito efetivo desse valor em sua conta na corretora ou no banco. Este prazo depende de fundo para fundo e das estratégias de cada fundo. Agora, claramente, ter uma gestão profissional com um ou mais gestores no fundo e dezenas de analistas não vai sair de graça. Existe um custo que é a taxa de administração. Essa taxa é cobrada para manter toda a estrutura do fundo, a equipe de gestores, os analistas, o back-office. Dessa forma, eles conseguem realizar o trabalho deles com tranquilidade. Normalmente, essas taxas variam de 0 a 3% ao ano, depende da estratégia de investimentos. Normalmente, fundos de ações têm taxas mais altas, enquanto os fundos de investimento em renda fixa, taxas mais baixas. Algumas gestoras, além da taxa de administração, ainda cobram a taxa de performance, que é uma taxa cobrada caso o fundo performe acima de um benchmark. Por exemplo, um fundo de ações que renda mais do que o Ibovespa, ou IGPM mais 6%. Alguns fundos multimercados colocam como benchmark, por exemplo, o CDI,
e a linha d'água, ou seja, o mínimo para se ter a performance, seria de 130% do CDI, por exemplo. Quanto mais ativa for a gestão do fundo, mais alta normalmente é a taxa de administração. Quanto mais passiva a estratégia da gestão, por exemplo, ETFs, mais baixas são as taxas naturalmente. Quando escolhemos um fundo com uma taxa maior, ela precisa no médio e longo prazo entregar um resultado superior a uma gestão passiva e precisa superar o benchmark proposto pelo fundo. Depois de tanta informação, qual fundo devo escolher para minha carteira? Para avaliar se um fundo é bom ou não, precisamos avaliar alguns pontos importantes. É imperativo começar pelo alinhamento entre o objetivo do fundo e as metas pessoais de cada um, sejam metas financeiras, de crescimento de capital, geração de renda ou até mesmo preservação de patrimônio. A estratégia de investimentos adotada pelo fundo deve ser escrutinada para assegurar que você esteja confortável com as abordagens e mercados no qual o fundo opera. Paralelamente, uma análise criteriosa da performance histórica do fundo é essencial, embora seja importante ter em mente que retornos passados não são indicativos de resultados no futuro. Uma comparação com benchmark e fundos similares pode oferecer uma perspectiva mais ampla. Os riscos associados ao fundo, como os de mercado, de crédito e de liquidez, devem ser ponderados em relação à sua tolerância ao risco e a capacidade de absorver perdas. As taxas e custos do fundo, como já falamos hoje, devem ser minuciosamente avaliadas. A expertise e o histórico da equipe de gestão são cruciais, assim como a escolha entre a gestão ativa e passiva, que influenciará diretamente os resultados do fundo. O tamanho do fundo também é um fator relevante, pois fundos grandes podem enfrentar desafios de agilidade, enquanto menores podem carecer na eficiência dos custos. A liquidez é outro aspecto importante, especialmente se houver a necessidade de acessar o capital investido rapidamente. A diversificação do fundo é fundamental para mitigar riscos e deve-se verificar se o fundo investe em uma variedade de ativos ou se concentra em poucos investimentos. Transparências e relatórios detalhados são sinais de um fundo bem administrado, fornecendo clareza sobre as operações e estratégias empregadas. E além da diversificação do fundo, precisamos olhar com muita atenção a diversificação do portfólio de investimentos que temos em nossas próprias carteiras. Hoje, no mercado brasileiro, existem aproximadamente uns 14 mil fundos de investimento. É muita coisa que existe no mercado, mas existem alguns de gestoras renomadas que normalmente performam no médio e longo prazo muito bem e acima normalmente do benchmark. O nosso trabalho aqui dentro da Rio Claro é justamente analisar esses fundos, conversar com gestores, entender suas estratégias e, olhando numa perspectiva parecida com de um time de futebol, entender quais são os fundos que representam uma defesa muito boa, aqueles fundos que vão ter um papel importante no centro do campo, os nossos laterais e os atacantes. E para cada perfil de investidor, a gente vai ajustando esse time para que faça mais sentido de acordo com os objetivos, perspectivas e sonhos de cada família. Agora, se você quiser entender como uma carteira de fundos de investimento pode fazer sentido para você no desenvolvimento do seu patrimônio, para que você consiga alcançar os sonhos e objetivos que você e a sua família têm, clique aqui no link abaixo e marque uma consulta com um dos nossos planejadores financeiros. E eu te vejo no próximo vídeo.